minutos, e foi um tempo muito bom. Foi um tempo em que nós pudemos estar aqui na presença do Senhor, e como o tema da semana foi santificação, né? Que era de santidade. Falando de santidade porque o tema era sede santos porque eu sou santo. E isso foi uma marca, mas ao mesmo tempo eu quero dizer para os irmãos que foi uma luta muito grande, né? Eu, por exemplo, nessa semana, eu passei muita luta espiritual, porque quando a gente fala em santidade, irmãos, você pode ter certeza que o inferno treme, e por isso ele vai tentar de todas as maneiras, tentar bloquear, né? A gente de estar nesses encontros, de estar buscando a presença dele. E isso aconteceu na luta, porque a gente vai querer falar que vai ser santo, irmãos, ele vai tentar fazer o contrário de tudo que a gente está tentando fazer. E nós tivemos algumas experiências durante essa semana, na qual eu tive que lutar contra o meu próprio eu, para vencer algumas batalhas. E talvez isso aconteceu também com os meus irmãos que tiveram o propósito de estar aqui louvando e adorando. Eu levo muito a sério a campanha de oração de uma igreja, e principalmente porque a gente faz essa semana sempre antes da ceia do Senhor. É um momento em que a gente tem tempo de se programar, se estabelecer para poder vir aqui na casa do Senhor durante essa semana, para que a gente possa apresentar a Deus no dia da ceia de uma forma mais pura, mais limpa, mais santa, né? Porque a gente está para relembrar aquilo que Jesus fez por nós, como hoje nós vamos fazer. E por isso nós precisamos nos santificar. E a palavra de hoje, na qual eu escolhi, foi a palavra que está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo de 1 a 8. Você está vendo aí, né? E nós vamos ler essa palavra. Você pode me acompanhar? E diz assim a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos aqui nessa noite engrandecer o teu santo nome, Pai. Estamos aqui porque vamos cear, vamos estar relembrando o nosso Senhor Jesus, mas nós queremos fazer isso, Pai, da melhor maneira possível. Então, Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, e que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada pessoa aqui, Senhor. Que ninguém escape, Senhor, dessa varredura sua, Senhor, mas que todos sejam, ó Pai, propícios e a abrir o coração, a mente, Senhor, para que tu possas fazer aquilo que tu desejas nessa noite.
que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa agir em nós de maneira sobrenatural e que possamos sair daqui santos, ó Pai, mais santos do que entramos nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, principalmente pelo teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. É o que nós te pedimos, amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus, né? Então eu gostaria de falar da introdução, como você se comportaria caso você encontrasse uma pessoa famosa que admira muito, né? Geralmente isso acontece na nossa vida. Eu, uma vez, estava viajando, né? E eu fui para Israel. E aí, eu chegando lá no aeroporto de Israel, tinha que passar lá, né? Com o nosso visto, tinha que ver os documentos, e a gente estava numa fila, né? E, de repente, eu estava lá com alguns irmãos, né? Meus, os pastores, né? Amigos que foram, né? E eu estava olhando ao redor. E, de repente, eu vi chegar uma turma de homens, né? Uma turma de homens que estavam ali, e eles chegaram, e aí eu fiquei olhando, quando eu olhei assim, mas esses camaradas são jogadores profissionais, né? E aí quando eu fui ver, olhar e observar os jogadores, eu conheci um, que era o César Sampaio, inclusive era irmão nosso, né? É irmão nosso, César Sampaio naquela época, e eu falei, olha lá quem está lá, é o César Sampaio da seleção brasileira. Então, eu peguei e comecei a anunciar para os pastores, amigos meus, vamos lá falar com ele. Aí o cara, que isso, rapaz, tu vai fazer isso? Vamos lá, rapaz, qual a oportunidade? Rapaz, eu quero falar com meu irmão, abraçar ele. E aí o pessoal começou a falar assim, que isso, pastor? Você está parecendo até aquelas menininhas que está querendo lá com os fãs, né? Eu falei assim, mas eu quero mesmo, né? E eu cheguei e eu falei, você não vai não, né? Aí o cara falou assim, mas aquele lá não é César Sampaio, tá diferente. Eu falei assim, deixa eu ver. Aí eu falei assim, estava perto, eu falei assim, César Sampaio! E aí ele pegou, olhou, né? Eu falei, estou falando com ele, vamos lá falar, né? E eu fui lá falar com ele. Cheguei lá e falei, cara, que prazer. Puxa vida, rapaz, a gente te acompanha. Eu também jogava futebol, né? Gostava. Hoje eu sou a bola, né? Mas antigamente eu jogava futebol, hoje já só a bola, né? E aí, então, isso foi uma marca, porque a gente gosta, é verdade ou não é? Não é bom ver alguém que a gente admira, que a gente pode falar assim, poxa, é meu irmão em Cristo, é muito bom. E ao encontrar um ídolo, continua ali, as pessoas têm reações muito diferentes umas das outras. Como eu, ninguém lá queria falar, mas eu quis falar. Algumas gritam, como eu gritei, choram de emoção, não fiz isso, né? E tem uns que ficam paralisados, né? Aqueles que ficam assim, eu não sei o que fazer, né? Eu vou parar, ai meu Deus, é ele mesmo, é ela, não, e assim por diante. Então, de certa forma, cada um vai ter uma reação. Outros perdem a respiração, tentam tirar uma foto, abraçar e beijar. Agora, é interessante que ali no final eu coloquei aqui, ó, e eu gostaria que você lesse comigo. Se, ao encontrarmos uma celebridade, ficamos extremamente emocionados, então por que não reagimos assim na presença de Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente está deixando esse negócio da gente vir para a presença de Deus e o costume está fazendo com que isso seja algo comum. Você está me entendendo, irmão? E isso não pode ser algo comum. O grande problema é que a gente está perdendo as expectativas. Nós estamos, de certa forma, como pessoas, sabe, adormecendo. Às vezes ficando ali sem ter um baque, sem ter uma emoção que possa nos levar a, de certa forma, festejar esse momento. E muitas vezes nós estamos vindo para a igreja sem expectativa alguma. Que a gente fala que vai servir a Deus, que vai louvar a Deus, que vai adorar a Deus aqui nesse tempo, mas a gente vem e a gente fica sempre esperando pelo outro. A gente está esperando pelo grupo de louvor, para que o grupo de louvor possa cantar bem, para que o grupo de louvor nos leve à adoração, para que o pastor tenha uma boa palavra, porque se o pastor não tiver uma boa palavra, ele vai voltar de lá vazio, sabe?
Nós temos que criar as nossas expectativas e fazer com que essa honra que a gente às vezes dá a homens, a gente dê a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que chegar aqui, porque você não vem para a igreja para assistir um culto, você vem para a igreja para prestar um culto santo, um culto vivo, um culto vibrante, um culto de verdade. E aí, irmãos, quando você vem com essa visão, com esse propósito, ninguém vai tirar a tua chance de experimentar o poder de Deus nesse lugar. O pastor pode pregar a pior pregação dele, o louvor pode cantar a vez pior dele, mas se você adorar em espírito e em verdade, irmãos, você vai conseguir o objetivo que você veio fazer aqui. E isso é alguma coisa que me chamou a atenção nessa semana de oração, porque essa semana de oração nós passamos aqui, irmãos, numa batalha, numa luta tremenda, e é interessante porque nós estávamos orando de manhã cedo, às 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã você sabe que a presença é muito pouca, né? Tem muita gente que não consegue levantar de manhã, né? E aí a gente fica lá com um grupo pequeno. E essa semana vim na segunda, na terça de manhã, na quarta de manhã, e aí quando chegou na quinta-feira de manhã, e parecia que tudo ia ser como estava acontecendo de segunda até quinta. Mas como chegamos aqui na quinta, tinha 5 pessoas. 4 homens, glória a Deus, irmão. Tinha mais homem do que mulher, né? Que geralmente nessas horas tem sempre mais mulher que vem, né? Mas tinha 4 homens e uma mulher só, né? E aí a gente começou a palavra primeiro, e aí foi lá o irmão Carlos, em 11 minutos ele tinha acabado a palavra. Então sobrou bastante tempo para a gente poder orar. E aí, o que houve? Aí a gente começou a orar. Começou mais ou menos a 15 minutos, 6h15, e a gente começou a orar. E eu só sei que naqueles minutos que a gente estava orando, que foi tão rápido que a gente não viu. E de repente, Deus começou a se movimentar no nosso meio. Deus começou a falar coisa com cada um. Aí daqui a pouco começou um quebrantamento. Começou um choro, sabe? E homem para chorar é difícil. O homem é durão para chorar, mas estava ali, e os homens que estavam aqui comigo, todo mundo chorando. Eu fui o primeiro, né? Eu já aproveito, já gosto, vamos embora. Mas foi uma ação de Deus sobrenatural. Parecia que ia ser um dia igual a outro. Parecia que ia acontecer aquilo que aconteceu desde segunda. Mas é nessa hora, a gente deve manter as expectativas e crer que Deus sempre está disposto a fazer coisas novas no nosso meio. Deus está sempre disposto a fazer coisas grandes na sua vida. E por isso você não pode enterrar o seu talento. Você não deve desistir de maneira nenhuma. Quando você é convidado para vir para a casa do Senhor, venha com alegria e com expectativa. Falando assim, eu quero ouvir Deus falando na minha vida, sabe? E aí a gente encontra essas coisas maravilhosas que Deus faz. Pode passar, por favor? A realeza de Deus. E eu quero falar aqui porque o profeta Isaías, irmão, não foi diferente. O profeta Isaías também tinha o costume de ir por templo, porque ele era um sacerdote de Deus, ele era um profeta, ele era responsável por isso, ele servia lá no reinado de Uzias. Ele estava passando por um tempo difícil, Uzias tinha acabado de morrer, ele se dava muito bem com Uzias, ele tinha um grau de parentesco lá com ele e tudo, mas o que aconteceu? Ele estava lá, entrou naquele dia no templo do Senhor e ele não esperava o que estava para acontecer. Assim, né? O profeta Isaías não era um estranho na realeza, ele sabia o que era um reinado, porque ele vivia junto com os reis. Né? Mas nada que tinha visto na corte de Uzias era parecido com a corte celestial, porque quando ele entra naquele lugar, ele não está vendo mais um reinado de um homem qualquer, mas ele está olhando para o reinado de Deus. E esse é o lugar onde a gente deve buscar,
porque Deus vai se apresentar. É interessante que se tu for, quando você chegar lá no céu, e eu vou chegar lá e vou perguntar para Isaías, vem cá, chega aí, me diz aí aquele capítulo 6, quando você escreveu lá, me diga uma coisa, cara, Deus falou contigo que naquele dia aparecer por lá para te dar uma nuance de tudo que ele tinha lá no céu, alguma coisa, né? Eu vou perguntar a ele, porque eu tenho curiosidade, mas não é assim. Deus não avisa, mas Deus quer que você caminhe para a casa dele e com expectativas, esperando sempre que ele está presente, irmãos. Não é só porque ele não está fazendo nada que ele não está presente. E é por isso que Isaías, ele não desistia, estava lá. Ele foi lá. E esta visão de Isaías, no capítulo 6, revela um Deus cujos símbolos de realeza são tão grandes que enchem o tempo inteiro. Nós lemos ali esse capítulo, né, esses 8 versículos, porque Deus é tão alto, santo e poderoso que mesmo os seres celestiais não se atrevem a olhar para ele, mas cobre o seu rosto com as suas asas e também cobre os seus pés em um gesto de humildade e reverência a Deus. Sabe? E a gente tem que entender que nós estamos diante dele nessa hora. Mas o que está acontecendo contigo? O que você entrou quando chegou aqui nesse lugar? Porque se você acredita que Deus está aqui, irmãos, a gente deve ser como os fãs, né? Que querem ali glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. E Isaías, então, nunca esperava, de maneira alguma, que aquilo iria acontecer. Sabe? Ele mostra verdadeiramente. E aí, no ponto número 1, que eu quero colocar para os irmãos, né? Pode passar? A 3 diz ali uma coisa. Ele fala assim, eu vi o Senhor. Sabe, irmãos, eu pergunto aqui nessa noite, quem aqui já viu o Senhor? Alguém aqui já viu o Senhor? Ninguém viu? Tem certeza? Eu nunca vi o Senhor, mas eu já vi um anjo. Eu já vi anjo. Eu nunca vi o Senhor, mas eu já ouvi o Senhor algumas vezes. Você está entendendo, irmão? Eu não vi, mas eu já ouvi Deus. Nós precisamos ter nossa experiência pessoal com Deus, irmãos. Porque o grande problema é que às vezes nós não estamos no caminho certo, sabe? Porque a gente está deixando de acreditar no poder de Deus. Ali, nós precisamos ter nossa experiência pessoal com Deus. E Isaías, depois que teve a experiência com Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Depois que a gente se encontra com Deus, irmãos, a nossa pessoa é transformada, o nosso caráter é transformado, a nossa vida muda de posição completamente, porque nada pode substituir o nosso encontro com Deus, nada. O encontro com Deus é marcante, e é por isso que a teologia diz que esse encontro, ele é chamado de teofania. Teofania é o que? A aparição, né? Da revelação da divindade, a manifestação de Deus. E foi isso que Isaías conseguiu ver. Foi isso que naquele momento, na qual ele estava ali, talvez entrou naquele templo, falando assim, eu vou fazer tudo aquilo que eu fiz ontem de novo. Vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia foi diferente para a vida dele, por isso marcou a vida dele. É Deus se mostrando, irmãos, é Deus ali se exibindo para Isaías, sabe? Eu coloquei ali, até falei, será que o pessoal vai entender bem? É Deus se mostrando-se, exibindo-se para chamar a atenção do profeta Isaías, chamando para um relacionamento mais íntimo com ele, sabe? Inverteu os papéis ali, porque afinal de contas, né? É como se fosse hoje, como se você hoje, né, tivesse que fazer fosse procurar um emprego numa empresa aí, ao invés de você enviar
um currículo vital, né? Lá para você, né? Um currículo para que você pudesse se apresentar, que você pudesse dizer o que você faz. Ao invés disso, você vai lá e manda um vídeo para ele, ó. Estou mandando um vídeo lá para você saber quem eu sou, o que eu faço, assim por diante, né? Ali foi o que aconteceu, mas ao contrário. Ali, em vez de ser aquele que ia trabalhar, aquele que ia estar ali, né, buscando alguma coisa para fazer, foi o próprio Deus que fala para Isaías. É ele que manda, olha aqui, dá uma olhadinha só, o que eu tenho para você, sabe? E isso é maravilhoso quando a gente olha isso, né? E vê que Deus é ele que dá o passo para ter um relacionamento com a gente. Não é a gente só que procura Deus. Assim, quando você vem para cá com seu coração desejoso, sedento de Deus, cheio de fome de Deus, irmãos, ele também vai começar a sair do seu trono para te encontrar com você, para encontrar com você, irmãos. Porque ele deseja, assim como desejou estar ali também com Isaías. Pode passar, por favor, né? Segundo, isso aí já passou já. Vamos ler esse versículo, isso aí, vamos ver o versículo ali, vamos lá. Versículo 4. Diz ali, ó. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Olha só. Como é grande o poder de Deus. Isaías está ouvindo e vendo tudo. E de repente ele diz que ele vê os umbrais das portas se moverem. Se abalou. Sabe, a estrutura, mesmo sendo uma estrutura divina, mas na presença de Deus, quando Deus, né, diz ali, a voz do que clamava, né, irmãos, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, se estremece a voz de Deus, é algo como um grande estrondo, é como barulho de muitas águas na nossa vida, e é assim que acontece com a nossa vida, irmãos. Eu estava hoje de manhã contando para o povo aqui, né, que uma vez eu estava, durante uma semana, nós temos uma congregação lá no Jardim Paranaense, e naquele tempo eu estava pregando lá numa terça-feira, e nessa terça-feira eu estava falando sobre mordomia, e quando chegou um determinado tempo da pregação, eu estava lá falando, né, na palavra de Deus, tudo que estava lá, de repente, Deus falou comigo. Isso não foi uma voz que eu ouvi, não foi nada. Foi algo que veio aqui dentro do meu coração, e Deus falando comigo assim, vai, agora fala para esse povo o que eu vou fazer contigo. E está para acontecer isso por agora. Aí eu falei, mas por que eu vou falar com ele, Deus? Se tu vai fazer comigo, então deixa eu ficar, já pensou? E Deus começou a falar comigo, fala, e eu fiquei, às vezes, relutando, né, irmão? Porque quando a gente fala em nome de Deus, não tem como errar, né? Então, eu peguei e tomei coragem e falei assim, irmãos, olha, ainda falei para eles assim, não sei se João e Neiva estavam lá naquele dia, né? E aí eu falei com eles, né? E eu comecei a falar com eles assim, olha, Deus está mandando eu falar um negócio aqui para vocês. E aí eu falei, e vocês sabem que eu não sou de fazer isso. Vocês sabem que é muito difícil. É a primeira vez que eu estou fazendo isso com vocês aqui. Mas Deus mandou falar com vocês. E Deus está falando assim, ó, que hoje é início de dezembro. E até o final de dezembro, Deus falou que eu vou estar num carro 0 quilômetro. Você estava lá, né? Você estava lá, né, João? João e Neiva estavam lá. E aí eu peguei, e aí eu falei aquilo. Ó, e outra coisa, eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas eu sei de uma coisa, Deus está falando aqui comigo. Sabe por quê, irmãos? A igreja toda estava falando comigo. Pastor, esse teu carro, pastor, que eu tinha um Cliozinho, né, antigo. Um Clio antigo. Aí aquele Clio, eu ia andar com ele, hatchzinho, né? Hatch ele? Era hatch? Não sei. A diferença de carro, sou ruim de carro, né? E eu andava com ele, e quando eu ia fazer uma curva, meus irmãos, a porta de cá abria. Meu Deus do céu! A bicha abria, eu saía correndo atrás dela aqui, né? Para segurar essa. E aí, daqui a pouco, a outra também começou a abrir. E aí começava, ia de lá, como é que eu seguro agora, né?
não tenho braço elástico, nada. E aí o pessoal da igreja fala, pastor, o senhor tem que comprar um carro, pastor. Eu falei assim, irmão, como é que eu vou comprar? Eu estou começando uma obra agora, eu estou aqui e eu vou ficar, esse carrinho está dando para andar, eu vou amarrar, daqui a pouco vou botar uma corda do outro lado, que essa aqui eu consigo pegar, né? Porque a gente vai crescendo na vida, né, irmãos? E aí, então, eles falavam aquilo, todo mundo falava, e eu falei assim, irmão, como é que eu vou fazer? Eu não sou homem de fazer dívida para ficar devendo, porque eu tenho um nome a zelar, eu não posso ter meu nome aí sendo jogado fora de maneira nenhuma. E aí, de repente, Deus me fala aquilo lá. E aí, eu fiquei assim. E aí, eu cheguei em casa, eu peguei a Elma, cheguei lá na terça-feira, Elma, sabe o que Deus falou comigo lá na congregação? Aí falei com ela, Deus falou que até o final do mês eu vou estar dentro de um carro zero. E aí, eu lá, quando eu cheguei em casa, meu Deus, o que Deus vai fazer? Aí a gente começa a querer ajudar Deus, né? Começa a querer ajudar Deus. Aí eu comecei a pensar, já sei, eu vou botar meu carro para vender, eu vendo meu carro, e aí posso dar uma entrada, né? Faço isso, aquilo, e comecei. Aí fui lá no computador, botei, vende-se o carro, papai, botei lá. Aí colei no outro dia, saí na quarta-feira, já era na quarta-feira, né? Saía, né? Com o carro para cima e para baixo. Aí rodei, quando deu lá para umas 3 horas, mais ou menos, eu parei lá no banco, aí fui lá no banco, né, do Bradesco, né, era do Bradesco ali, né, e aí eu entrei no banco lá, e eu fui lá tirar meu extrato, para ver se tinha alguma coisa, está tudo certinho, né, e aí eu fui lá, olhei, graças a Deus, não está devedor nada ainda, glória a Deus, né, e aí eu estou saindo, né, mas aí eu tive outra ideia, poxa, porque Deus, tadinho, né, ele precisa de ajuda. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pensar assim, bem, puxa vida, Deus também pode fazer com que eu pegue um empréstimo aqui, né? E vai me dar um carro, né? E aí eu vou lá, compro o carro, Deus me ajuda a pagar, eu acho que eu vou lá dentro falar com um gerente, né? Quanto é que está um empréstimo para um carro, né? E aí eu peguei, e aí fui e entrei naquela... Como é que é o nome daquilo? Porta giratória, e eu estou lá entrando, né? E olhando para o meu extrato ali, vendo, aí daqui a pouco, irmão, no meio do caminho, Deus fala comigo, dá um grito comigo tão alto, que eu estava assim, e eu fiz assim, sozinho, lá no meio da coisa, né? E eu estou lá olhando para trás, olhando para baixo, eu falei, o que é isso? Da onde que veio isso? E eu fiquei ali desnorteado, porque foi uma voz tão alta, e quando eu vi aqui que a voz do que clamava, ele pegou e encheu de fumaça, estremeceu o lugar, irmãos, porque a voz de Deus é assim. E naquele dia eu olhei, e aí Deus falava comigo, não se precipita. Não se precipita. Eu falei assim, poxa, então eu estou fazendo alguma coisa errada, estou tentando fazer e ajudar Deus. E aí, naquela mesmo que eu estava indo, eu nem parei, eu vazei, né? E fui embora. E saí dali do banco, né? E fui para casa agora, se na terça-feira à noite, a Elma já tinha ouvido um escândalo, né? E aí eu cheguei na quarta-feira lá à tarde, que a Elma, tu não sabe da maior, Elma, eu estava lá no banco, Elma. Estava indo lá perguntar quanto estava um empréstimo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu falei com ela, contei essa história. Elma, e Deus falou, não se precipita, Deus está fazendo uma coisa grande, Elma. Não é brincadeira, Deus vai fazer. Ontem aconteceu isso, e hoje aconteceu isso de novo, não é possível. Tem algo no ar aí que Deus está fazendo. E aí tudo bem. Aí passou um tempo, tinha até uma irmã, lá em casa, né? Daniela, né? A Daniela estava morando lá em casa esse tempo, né? E aí ela estava lá, glória a Deus, pastor, porque o senhor merece esse carro aí é para o senhor mesmo, e Deus vai te abençoar, né? Que eu tinha falado já que ia ter um carro, né? No outro dia, e aí tudo bem, eu falei assim, ai, que coisa boa. Aí tinha culto na quarta-feira à noite na igreja aqui, no centro. Aí eu falei, ai, eu vou contar para o povo, não vai contar, que vai lá que não dá certo, e depois o pessoal vai falar o que de você, né? Eu falei, deixa eu contar, a gente tem que andar em acordo. E eu falei, tudo bem então. E aí fiquei na minha. E aí, aquela quarta-feira à noite, passou. Mas só que, à tarde, quando a gente estava lá contando para a Elma, tocou o telefone. É aquele telefone antigo ainda, que tinha lá em casa, né?
não era coisa. E eu fui lá, e aí daqui a pouco o cara falou assim, olá, tudo bem, seu Geliel? Tudo bem, quem é? Aqui é o Nivaldo. Nivaldo? Não, do banco? O tesoureiro do banco aqui, do Bradesco, né? Eu falei assim, oi, Nivaldo, tudo bem? Como é que tá você? Eu saí daí agora, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa, né? O cara me ligar, eu falei assim, tá devendo, né? Alguma coisa está acontecendo, né? E aí eu falei assim, não, é que eu preciso falar com o senhor, mas tudo bem, eu saí daí agora, mas dá para o senhor vir amanhã de manhã cedo aqui no banco? Eu falei, mas o que houve, rapaz? Não, eu não posso te falar agora, tem que ser só amanhã. E eu falei assim, tá bom, então, eu marco contigo amanhã, 10 horas da manhã, quando abrir o banco, eu estou aí. E aí, eu virei, estou falando, Elma, né? Eu não estou falando que Deus está fazendo alguma coisa? E aí Elma, mas tu não vai falar isso hoje à noite, né? Quem manda lá em casa? Aí peguei, numa expectativa já, eu estava numa euforia, sei que eu sabia, Deus está fazendo algo, né? E aí, porque primeiro, Deus nunca tinha falado comigo daquele jeito que falou na terça. Na quarta ele fala desse jeito estrondoso e maravilhoso. E aí, então no outro dia eu fui para lá. E chegando lá naquele dia, eu peguei, entrei, e aí quando eu entrei no banco, eu trabalhava em banco, né? Então você sabe como é que é, né? A gente já sabe de algumas coisas. E aí eu estou vendo que quando eu entrei, todo mundo deu aquela olhadinha assim, ó. Né? E aí eu fui lá para a mesa do gerente, sentei lá e ele chamou o camarada, que era o Nivaldo, e o Nivaldo, seu Geliel, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo tal, papá. Seu Geliel, tudo bem? Eu, tudo bem. O que você quer falar comigo? Eu queria te perguntar, o senhor veio ontem aqui no banco? Não, ele perguntou assim, o que o senhor veio fazer ontem aqui no banco? Aí eu olhei para a cara dele, e já sabendo da história, né, que estava alguma coisa que eu sabia, aí eu perguntei, você acredita em Deus? E aí ele falou assim, acredito. Então eu vou te contar. E aí eu comecei a contar a história do que tinha acontecido. Na terça-feira, na quarta-feira, e aí eu comecei a contar o que aconteceu dentro da porta giratória. E aí quando eu estava falando, e aí Deus falou comigo de um jeito tão alto que eu fiquei ali, né? Aí ele falou assim, foi quando o senhor ficou igual um maluco. Mas que foi isso, irmãos? Que aconteceu? E ele falou, e quando ele falou, foi isso mesmo, fiquei igual um maluco, porque eu não sabia o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo uma voz estrondosa de Deus, e aí então aquele camarada começou, e aí nisso aí já tinha um bando de mulher aqui em volta, né, lá que trabalhava, estava chorando já, e a gente contando a história, né, e aí ele falou assim, é mesmo, seu Geliel, né, mas por que você sabe que eu fiquei igual um doido? Ele falou assim, sabe por quê, pastor? Ele falou Geliel, né, ele estava me chamando de cliente, me chamava de pastor, né, ele falou assim, não, Geliel, sabe por quê? Que quando você saiu daqui, demorou 10 minutos mais ou menos, veio uma menina lá de dentro e falou assim, pessoal, olha, tem um sorteio que foi feito aqui, de título de capitalização, que é o nosso cliente que ganhou. E aí fala assim, perguntaram, qual o nome do cliente? Aí fala assim, a mulher olhou Geliel. Aí quando falou Geliel, né? Aí o guarda do banco falou assim, o pastor Geliel, né? Porque ele me conhecia, eu sempre pregava para ele, falava com ele, e ele, o pastor Geliel, ele esteve aqui agora, ele acabou de sair daqui, porque ele chegou, ele entrou, eu acompanhei ele estava na porta giratória, eu ia até abrir a porta para ele, né? E aí eu me aproximei, mas de repente ele pegou, levou um susto lá dentro, foi para o alto, olhou para lá, ficou assustado, nem me viu, saiu e foi embora. E aí ele falou assim, então, foi isso aí mesmo. Foi o que aconteceu, né? Eu fiquei igual um louco mesmo. Sabe, irmãos, é assim que acontece. E aí ele pergunta para mim, mas por que o senhor vinha aqui dentro? Eu vinha para falar com o gerente para ver quanto está o empréstimo para tirar um carro, né? E quanto é que o senhor ia precisar para tirar o empréstimo? Quanto o senhor ia precisar para comprar um carro? Eu falei assim, uns 30 mil ia me ajudar, né?
que eu vendia meu carro, aquela coisa toda, e comprava um carrinho melhor para mim. Então não vai precisar, porque o Senhor ganhou 60 mil reais. Sabe, irmão? E não é por causa do dinheiro que eu estou falando isso, tá, irmãos? É que você pode até pensar, foi bom para mim? Foi muito bom, mas a experiência com Deus foi maior, irmãos. Aquilo nunca vai sair da minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Foi um negócio fantástico, porque realmente nós buscamos tudo, saiu o dinheiro, e quando chegou no final do ano, lá depois do Natal, chegou o meu cunhado aqui nessa terra com um carro novinho para mim, sabe? Mas foi uma ação sobrenatural. E quando eu olhei esse testemunho de Isaías, porque muitas vezes a gente ouve o testemunho de Isaías, ouve o testemunho de Moisés, de Abraão, e muitas vezes os nossos testemunhos, irmãos, não estão sendo contados para as pessoas. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele vai fazer no futuro. Sabe? E a gente precisa acreditar, porque eu posso contar quantas vezes Deus fez isso comigo, poucas vezes, mas o que fez foi para marcar a minha vida, e não foi por causa dos bens que Ele me deu, mas foi por causa do amor que Ele deu por mim, irmãos. E é isso que nós precisamos, e talvez aqui o nosso irmão Isaías estava vivendo esse tempo, sabe? Ele vê tudo estremecer, precisa ser algo que marcante em nossa vida, precisa estremecer as nossas estruturas, maturidade e conhecimento profundo, irmãos. Nosso relacionamento com Deus não tem que só ser alguma coisa aparente, tem que ser alguma coisa que nos desestabiliza, que tira a gente do sério. A gente tem que olhar para esse Deus, saber que Ele tem poder para fazer grandes coisas na nossa vida. E por isso eu preciso, em nome de Jesus, irmãos, buscar a santidade. Porque esse tempo foi um tempo de santidade, né? Foi uma alegria para a igreja. Quando eu recebi esse momento, foi uma coisa tremenda e maravilhosa. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que é capaz de fazer muito mais. Pode passar, por favor? Segundo ponto, qual tem sido a nossa resposta a essa teofania, essa revelação de Deus? No versículo 5, vamos ler junto, vamos lá? Então, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta, ele começa a enxergar quem ele é, sabe, irmãos? E com quem ele vive. É isso que faz quando a gente tem um relacionamento com Deus. A gente nunca mais será o mesmo. A gente vai experimentar coisas novas. Deus vai revelar coisas novas para a gente que a gente não consegue ver com os olhos naturais, sabe? E a gente precisa acordar para esse tempo que Deus quer nos dar. A primeira coisa foi a aceitação da nossa miserabilidade. Nós somos homens e mulheres miseráveis, e é por isso que diz a palavra miserável, homem que sou. Quem me livrará desse homem miserável? Só Deus pode nos livrar desse homem miserável, cheio de pecado. E por isso essa santidade tem que estar agindo na nossa vida diariamente, sabe? A presença de Deus nos faz olhar para dentro de nós e também para nós. Olha ali, ó. Vamos ler ali junto? A presença de Deus nos faz olhar para dentro de nós e para nós. Sabe, isso é uma coisa marcante na nossa vida, sabe? Pode passar o próximo. Ele diz, ai de mim. Sabe, os ai da palavra de Deus. Lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é o que acontece com a gente, sim ou não, irmãos? É verdade ou será que sou eu aqui que sou o homem mais miserável dessa casa? O homem mais pecador dessa casa? Porque é assim. E quando a gente olha para a glória de Deus, sabe? Olha só o que acontece aqui. Eu estou aqui diante desse espelho, eu consigo me ver. E por mais que eu possa me entender, mas tem coisas ocultas que eu não conheço dentro de mim. Tem lutas que muitas vezes está acontecendo na minha vida que eu não tenho percepção disso.
porque muitas vezes eu estou longe de Deus, e quem conhece a mim por dentro e por fora é Deus. E por isso, muitas vezes, quando eu tenho um encontro com Deus, irmão, sabe o que acontece? Eu consigo me olhar, assim como estou olhando para esse espelho, e olhar para mim e saber da minha miserabilidade, das minhas falhas, dos meus erros. E é o que nós precisamos, porque um encontro com Deus, irmãos, é uma marca que a nossa vida nunca mais será a mesma. Nós vamos ser transformados. E eu queria incentivar você como igreja, você que é membro da PIB de Navegantes, eu queria dizer para você que nós precisamos entrar numa campanha de espiritualidade, de buscar a Deus de todo o coração. Nós precisamos buscar a santidade de Deus na nossa vida, irmãos. Nós não podemos deixar a nossa carne tomar conta da nossa vida. Muitas pessoas não vieram orar durante a semana, sabe por quê? Porque elas não tiveram vontade, porque elas não quiseram, elas estão sendo comandadas. O próprio Jesus, ele teve isso no seu corpo. Muitas vezes, Jesus foi ali e Jesus falava, afasta de mim, se possível, esse cálice, antes de ir para a cruz do Calvário. Ele vai lá para o Getsemane, leva os discípulos e chegando lá, ele pega, vai orar, volta, os caras estão dormindo de novo, ele volta de novo, os caras estão dormindo novamente, e ele volta de novo e estava dormindo novamente. Ele foi entregue nas mãos dos salteadores, nas mãos dos homens maus. E ele chegou um tempo que ele estava lá e falando com o pai, ele fala assim, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a sua vontade. Jesus venceu a sua carne em todos os aspectos, e nós também precisamos vencer, irmãos. Sabe, nós estamos diante de um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que vai muito mais além do que nós imaginamos e pensamos. É o exemplo do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Quando Paulo vai para ali, e Paulo tinha uma autoridade diante os judeus, ele tinha um nome a zelar no meio daquele povo, mas ele quando chega lá no meio do caminho, sabe, com todo o orgulho que ele tinha, o caçador de cristãos, mas Deus põe ele lá no chão, ele vai para o chão, cai do cavalo, perde a vista, e aí ele fica necessitado agora de alguém pegar na mão dele e levar até em algum lugar. Levaram ele para uma casa, e chega lá naquela casa, né? Ele vai ficar ali cego, até Jesus falar com Ananias, e ele fala, Ananias, tu vai lá, e você vai lá na rua tal, e lá naquela casa vai ter um homem chamado Saulo de Tarso, e você vai falar com ele, e você vai colocar a mão nos olhos dele, e ele será curado, ele voltará a enxergar novamente, sabe? E foi o que aconteceu. Aí Ananias chega lá, com todas as ameaças de Paulo contra o povo cristão, mas ele não tem medo, porque ele sabe que ele foi enviado por Deus. Quem tem Deus, irmãos, ele é mais do que vencedor, sabe? E nós precisamos acreditar nisso. Paulo estava lá, estava achando que estava trabalhando para Deus, mas estava atrapalhando a obra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós, com essa falta de fé, falta de santidade que nós temos, nós às vezes estamos atrapalhando a obra de Deus. Mas também Isaías, até esse encontro com Deus, ele começa a enxergar também as misericórdias de Deus, porque Deus é bom em todo tempo, né? Ele está lá olhando para aquela miserabilidade dele, mas ao mesmo tempo ele está vendo o que Deus está fazendo ao redor. Primeira coisa que Deus faz, sabe o que é, irmãos? Né? É que Deus vai lá e leva até ele o anjo que vai com a brasa e toca nos lábios dele. Sabe? É assim. Pelos mesmos olhos, pode passar, por favor? Pelos mesmos olhos que enxergamos nossas mazelas e pecados, também enxergamos o seu infinito amor. Deus, ele dá para a gente enxergar. O Geliel agora, ele não está se olhando, mas agora é como se Deus tivesse emprestado os olhos dele para mim, para que eu pudesse olhar para esse Geliel aqui e olhar e ver as minhas mazelas.
mas ao mesmo tempo, irmãos, que eu vejo os meus erros, os meus pecados, a minha impureza, eu também vejo através desse reflexo aqui de mim, também que existe a graça de Deus na minha vida. E eu, então, preciso acreditar, e foi isso que acontece, essa manifestação, né? E essa deve ser a nossa resposta à revelação de Deus. Não podemos ficar o quê? Não podemos ficar o quê, irmãos? Paralisado. Pensou se eu tivesse lá, chegado lá? Hã? O que foi? Não me precipitar? Isso é coisa da minha cabeça. Vamos embora. Deixa acontecer. Não é verdade? Porque não teve impacto nenhum. A gente precisa ter, irmão, sim, ali, não podemos ficar paralisados. Quando Deus está falando com a gente, diante dessa tremenda manifestação, precisamos responder à altura de Deus. Deus faz coisas grandes e a gente responde com coisas pequeninas. A gente deve também, irmãos, entender que, assim como Deus age em nós, nós precisamos agir em prol dele também. Porque quando somos purificados, temos livre acesso a Deus. Quando Jesus pagou o preço do pecado por nós, o véu se rasgou. Eu não tenho mais pecado. Eu não tenho... Tem uma música que canta, né? Eu não tenho mais pecado, né? Como é que é a música? Alguém que sabe aí? Eu já esqueci a música, né? Deus, ele perdoa os nossos pecados, irmãos. Sabe, Deus é muito bom. E quando a gente consegue enxergar a bondade de Deus, irmãos, a gente nunca vai sair de casa como fez o filho pródigo. O filho pródigo só saiu de casa porque ele não conhecia o amor do pai. O pai estava lá diante dele o tempo todo, mas ele nunca experimentou. Por isso que ele foi embora. E o outro filho que estava dentro de casa também nunca tinha experimentado. Então, por isso que ele estava lá, mas nem sabia. Mas o dia que eles experimentaram e reconheceram o amor do pai, eles viram que não tem amor melhor do que o do pai. É assim que nós precisamos. E terceiro ponto, pode passar, por favor. A manifestação de Deus vem para nos curar e purificar. A manifestação de Deus não é feita por acaso. Deus não faz nada à toa, irmãos. Eu vou brincar com o Geliel, vou brincar com fulano de tal. Não. Deus faz tudo com um objetivo. Uma manifestação de Deus é para curar e nos purificar. Agora, lá o ponto 3, lê comigo lá agora. Quando? Mais alto, vamos lá. Quando damos a resposta certa, recebemos o quê? A cura certa. Sabe, foi isso que aconteceu com o nosso profeta Isaías. Olha só o que ele diz ali nos versículos ali, Então, um dos serafins voou para mim, trazendo o quê? Na mão uma brasa viva. Não pode ser morto, irmão, tem que ser vivo. A gente tem que responder à altura aquilo que nós estamos ouvindo. A gente tem que ser um crente vivo diariamente. Compartilhar a surpresa que Deus fez para a gente da mesma maneira. E ele que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou o quê? A minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. E a tua o quê? Iniquidade foi tirada. E perdoado o teu pecado. Deus nunca vai deixar a gente assim. Assim como a surpresa e a expectativa de Isaías, ele também recebe algo grandioso e maravilhoso. Você precisa deixar Deus tocar na sua boca, com a sua brasa, para tirar a sua perversidade, a sua miserabilidade. Deus, ele faz assim, e acabou, irmãos. E é por isso que a gente deve, sim, quando ouvir uma palavra dessa, deve tomar posse, falar assim: eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver essa santidade que o pastor está falando aqui nessa noite. Sabe, porque ele é expert em tirar a perversidade de qualquer pessoa aqui dessa noite aqui. Não tem nada melhor do que o nosso Deus. E segundo a Bíblia, olha ali o que diz ali,
O iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar. Sabe? É aquele que se habituou com o pecado. Ele vem para a igreja, mas ele chega durante a semana, não consegue escapar do pecado. E ele agora nem acredita mais, ele faz ali o pecadinho de estimação. Um pecadinho que estava ali, quem falou isso foi a Dani, né? Durante a semana, cadê a Dani? Está aqui? Ah, está na salinha com a criança, ela pregou aqui essa semana e ela estava falando sobre esse pecado. O pecado de estimação, aquele pecado que tu deixa ali, ó, quando eu quiser, eu vou aqui, achando que aquele pecado está destruindo a sua vida espiritual, irmão. Você está acabando com o teu relacionamento, porque Deus não se relaciona com iníquo. Iníquo é aquele que está pecando, está sabendo que está pecando e está ali convivendo com o pecado. Não pode haver harmonia com um crente, irmãos, e o pecado tem que ser varrido das nossas vidas, né? E o iníquo é aquele que está ali já acostumado, não tem nem vergonha de cometer mais o pecado. E é por isso que a gente passa por luta. É por isso que nessa semana, quem levou a sério a campanha de oração, irmão, passou uma luta, porque todos os dias era uma tentativa de nos distrair e nos levar para longe. E o último ponto para a gente passar para a ceia, né? Agora, irmãos, é o quarto ponto, né? Diz ali, ó, se Deus se revelou, vamos ler, lê você para mim, vamos lá. Se Deus se revelou para você, e você se revelou. Amém, querido? Lá no versículo 8, é isso que diz, né? A quem enviarei e quem há de ir por mim? Não foi isso que Deus falou? Se você tem uma missão, irmãos, é porque Deus quer usar a sua vida. Se você teve ali, né, uma revelação de Deus, é porque Deus está falando contigo que Ele precisa de você. Ele quer fazer com que você possa tomar. E ali o que diz? Qual a resposta você dará à pergunta de Deus nessa noite? Você veio aqui hoje, qual a expectativa que você veio? Será que você veio aqui hoje talvez para ouvir, vamos lá ver o que vai dar, né? Será que o pastor vai pregar uma boa palavra? Sabe? Hoje você veio aqui nessa casa. Será que você estremeceu a sua vida com a palavra de Deus hoje? Ou será que simplesmente essa palavra vai entrar no teu ouvido esquerdo e vai sair no teu ouvido direito e você não vai fazer nada com ela? Ou será que você vai tomar posse disso que nós ouvimos aqui? E é isso que Deus pergunta, a quem enviarei? Vamos ler juntos? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você acha que Deus até hoje ainda não está procurando gente assim, irmão? Ele continua a procurar, porque a colheita é grande demais. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Ele está procurando gente, irmãos, para trabalhar. Que a sua resposta seja... Pouquinha gente, hein? Ninguém quer ser enviado não, né? Vamos lá. Quem é que quer ser, irmão? Fala bem alto, vamos lá. Esse aqui, envia-me a mim. Esse é o que Deus espera de cada um de nós. Queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento. E eu gostaria de estar orando. Queria perguntar aqui nessa casa hoje, irmãos. Não é para o pastor Geliel que tu tem que se apresentar. Geliel, pastor da Igreja Batista, foi aqui alguém que Deus colocou essa palavra, em primeiro lugar, no meu coração. Eu já dei a minha resposta a Deus. Eu sei o que Ele quer de mim. Mas você hoje, nessa noite, você pode sair daqui com a decisão tomada. De como você será. Porque Deus é santo, santo, santo. E aí ele, sede santos porque eu sou santo. É o que Ele quer de cada um de nós. Abra o seu coração nesse momento e deixa Deus falar contigo. Deixa Ele colocar as suas fraquezas para fora. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu não consigo. Eu também dizia a mesma coisa.
que eu não tinha capacidade para estar aqui pregando o Evangelho. Eu fugi 18 anos do meu chamado, 18 anos. Mas graças a Deus, um dia Ele me pegou. Deus quer te pegar hoje também, irmãos. Assim como pegou lá naquele dia que Isaías foi para o templo, talvez sem expectativas nenhuma. Mas hoje o Espírito Santo está aqui nesse lugar e quer fazer com que você tenha um novo relacionamento com Ele, uma experiência nova com Ele. E eu gostaria de estar orando por você. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. E se você quiser pedir a Deus nessa noite assim: Senhor, eu quero ter um novo tempo, eu quero me santificar, porque eu não quero ser um iníquo, eu quero ser um homem perdoado, eu quero voltar e tomar as rédeas daquilo que deixei para trás, eu quero consertar minha vida. Sabe, irmão, é nessa hora que a gente pode dar o pulo, sabe? É nessa hora que a gente deve ser aquele fã de Deus, de não perder a oportunidade de abraçar, de estar com Ele e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Se tem, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Fique em pé, não fique olhando para ninguém. Por isso que eu pedi para você fechar os olhos. Mas há alguém aqui que quer viver uma nova vida na presença do Senhor? Se há, então, fique de pé, eu gostaria de estar orando por você. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Há mais alguém? Deus abençoe, meu irmão. A resposta de Deus, irmãos, tem que ser dada por você. Não sou eu, pastor, que tem que responder por você. Esse chamado é para todos nós. Você está pronto para ser enviado? E enviado que eu falo, não é enviado que você vai lá, enviado aqui para as ruas de Navegantes. Há mais alguém, irmãos? Alguém que queira um dia ter um encontro maravilhoso com esse Pai. Alguém que quer ter uma vida com Ele, um relacionamento com Ele. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, abençoando a vida dos meus irmãos, Pai. Senhor, e clamo a Ti nessa hora para que o Teu Espírito Santo esteja selando, Pai, essa decisão que foi tomada agora, Pai, para que Teu Espírito Santo possa selar, assim como Tu fez com Isaías, com a brasa viva. Que o Senhor ponha essa brasa sobre a vida dos nossos irmãos, para que eles possam queimar na Tua presença, Senhor. E aqueles que ficaram aqui, Senhor, sem tomar atitude, que o Senhor possa estar trabalhando no coração deles. Que a santificação seja algo